Signo de Sagitário! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma leitura desse canal. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vou fazer uma leitura para o signo de vocês. Essa é uma leitura válida para os próximos 7 dias. Independente do momento que você chegar nesse vídeo, pode ter uma mensagem aqui para vocês, tá bom? Se você se conectar comigo, com a minha energia, com a minha leitura, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Certo? Então vamos começar? Eu peço, por favor, universo, por favor, espiritualidade, uma mensagem para os próximos 7 dias do signo de Sagitário. O que a pessoa de Sagitário precisa ouvir nesse momento, por favor? Sagitário. Obrigada. Vamos ver o que temos para vocês. Ai, gente, como é gostoso. Eu gosto muito de fazer leitura. 2 de paus. Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Oh, meu Deus. Vocês estão em dúvida do quê, minha gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês? Ok. Eu sinto... que eu tô falando com pessoas de Sagitário que estão num momento da vida vivendo um dilema. É como se nos próximos 7 dias vocês fossem ou já estão vivendo um momento de reflexão. Do tipo assim, sabe quando você olha para sua vida e você fica se questionando, será que é só isso, assim? Sabe quando parece que falta alguma coisa? Não é que tá ruim, assim, do tipo... Mas é como se você tivesse a sensação de que você poderia estar vivendo mais, você poderia estar fazendo mais, e você meio que se acomodou a uma rotina, a uma vida meio que mais do mesmo. E não é que esse mais do mesmo é horrível, entende? Só que ao mesmo tempo dá uma sensação assim, será que se eu desse uma voltinha pelo mundo? Será que se eu tentasse outras coisas, desbravasse, fosse para outro lugar, será que eu não estaria fazendo a vida valer mais a pena? Porque, tipo assim, olha só, ela olha pela janela, né? Ela olha pra fora e ela tem aqui um bastão que tá fixo aqui dentro e ela segura um outro como quem gostaria de andar numa nova direção. Tá vendo que tem aqui um globo, né? E é tipo ali um... Ai, que legal! É uma Kombi, né? Uma Kombi, uma prancha de surf... E é do tipo assim, tô pensando seriamente em fazer um movimento na minha vida, tô pensando em viver algumas coisas que eu acho que eu não vivi, que eu gostaria de ter vivido e não vivi ainda. E talvez vocês estejam percebendo que agora é o melhor momento para fazer isso, assim. Parece que é um momento de virada, assim, na vida de vocês, sabe? Algumas pessoas cogitando fazer intercâmbio. Ou planejando uma viagem internacional. Outros, talvez, querendo ser nômades. Comprar uma moto. Se aventurar pelo mundo. Tem um desejo aqui de explorar, de viver mais, de descobrir mais. Uau! Rei de paus. Olha, minha gente, para alguns de vocês tem alguém envolvido aí no rolê, tá?
para alguns de vocês, esse desejo de ir para algum lugar envolve uma pessoa, assim. Ir ao encontro de alguém que mora em outro lugar, que está longe, distante de vocês, certo? E para outras, numa outra vertente, esse rei de paus é vocês, assim, querendo viver algo que aqueça o coração, que traga entusiasmo, querendo recuperar o entusiasmo, o gosto pela vida, assim, fazer algo que deixe o coração quentinho e não só naquela vida automática de todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. É como se não é mais isso que vocês quisessem, sabe? 9 de espadas. E para alguns de vocês realmente, assim, tem meio que perdido o sono no modo de dizer, tá? É como se isso realmente não conseguisse mais sair da cabeça de vocês. Não foi algo que vocês pensaram uma vez e um pensamento assim que passou e aí tô aqui na minha vida que segue. Eu trabalho, faço meu dinheiro. Não. É algo que assim, isso volta. Cada vez, quanto mais vai passando um dia, vai passando o outro, essa sensação volta, assim, putz, preciso viver mais, preciso fazer mais, preciso ousar mais, preciso caminhar mais, estou estagnada, estou muito parada, tem algo maior aqui dentro de mim que quer se expressar no mundo. Sensação de tô vivendo pouco, sim, sabe? Olha, eu tô falando que vocês vão. O carro. É isso. Alguém aí com fogo no rabo pra viajar, pra desbravar, pra viver a vida, pra se aventurar. Ou começando, né, com a ideia do tipo assim, acho que eu vou começar a planejar uma nova vida pra mim. E essa nova vida envolve viagem, gente. Envolve mudança de cidade, mudança de país. Envolve movimento, envolve explorar o mundo, envolve o desconhecido, assim, envolve sair do lugar, tá? Então, tem alguém aí que tem pensado constantemente em viajar, mudar de vida e se aventurar pelo mundo. 2 de espadas, por quê? Porque... Tá bom. Infelizmente, né, alguns de vocês... Já até murchei, vocês viram, né? Infelizmente, alguns de vocês não conseguem ver possibilidade para fazer isso acontecer. Eu sempre falo, né, eu sou escorpiana, mas dentro do meu mapa astral, o meu signo mais forte e maior é Sagitário. E Sagitário é um espírito livre, né? Pessoa que ama liberdade. Eu amo muito liberdade, assim. Mas por muito tempo eu queria ser livre, mas eu não queria criar estrutura. Que estrutura é segurança, dinheiro, né? E hoje eu entendo que por trás de toda pessoa livre, toda pessoa que viaja, que faz alguns movimentos, tem uma certa estrutura, algum trabalho online que financia aquilo, né? Esses dias eu atendi uma cliente que ela tem 2 casas no Brasil e ela foi ser nômade, acho que com 40 anos ou 50 anos. 40 anos ela decidiu que ela ia viajar e, enfim, e ela já tá quase, acho que 10 anos viajando, mas ela vive com o aluguel das 2 casas, enquanto viaja ao mundo. Então, assim, é como se você não encontrasse, assim, como que eu vou fazer isso aí acontecer? Né? Então, isso começa a acender dentro de você, começa a vir aquele fogo do espírito, aquela vontade grande do tipo assim, meu, preciso fazer algo, preciso me mover, preciso viajar, preciso... Mas nesse momento vocês não veem possibilidades de realizar esse desejo. Vocês estão fechados, é como se não aparecesse no campo de vocês uma solução, uma possibilidade, sabe? A estrela.
Uau! Gente, que profundo isso. Deu até uma vontade de chorar agora. Para alguns de vocês, meu Deus, que energia forte. Para alguns de vocês, esse movimento é a cura da alma. É aquele lugar na vida que você chega e que para você é definido como sucesso. Por isso isso não sai da sua cabeça. Na verdade, isso não sai porque isso faz parte do teu espírito. Isso faz parte da tua essência. Isso faz parte de quem você é. E a sensação que dá aqui é que isso não vai parar de aparecer para você. Esse desejo vai continuar, essa vontade vai continuar. Por mais que você queira fingir que esse desejo não tá aí, essa vontade não tá aí, que você pode ser feliz no emprego tradicional, levando uma vida tradicional, batendo ponto, seguindo um protocolo, uma narrativa, a tua alma é livre, o teu espírito é livre. Existe uma cura, não sei, para quem acredita em outras vidas, e talvez em outras vidas você se prendeu demais a alguém, ou a uma família, a uma situação, a uma religião, e possivelmente nessa existência você veio experimentar liberdade, libertação. Mas tem muita dúvida, tem uma ausência de possibilidades que você não consegue enxergar nesse momento. E aqui eu vou para um viés de cocriação de realidade, né? Não é porque você não está vendo, é que não existe possibilidade. Não é porque você não está enxergando um caminho, que esse caminho não existe, tá? Talvez você só não esteja no campo para perceber uma possibilidade de você fazer um movimento que você gostaria muito. Ai, 3 de espadas. Eu volto a dizer, isso não vai passar. Tem um coração meio que dilacerado mesmo nesse sentido. E aí, aqui tá vindo uma outra coisa aqui. Para algumas pessoas, vocês têm uma sensação de ter se traído. Do tipo assim, poxa, teve vários momentos da minha vida que eu tive várias possibilidades, oportunidades de viajar, de fazer algo diferente, de ir para um novo, e eu me auto-sabotei. Ou eu escolhi um casamento, ou eu escolhi agradar alguém, ou eu não tive coragem de sustentar esse desejo do meu espírito, da minha essência, da minha alma, de me aventurar pelo mundo. E tem uma dor aqui, né, de alguém que gostaria de ter feito isso antes, que gostaria de ter escolhido isso antes, ou gostaria de pelo menos agora recuperar esse meio que tempo perdido, assim, sabe? Gente, vocês têm noção da energia que tá aqui. Gente, eu tiro as cartas assim, ó, uma por vez, eu não sei qual é a próxima que tá. Mas olha essa carta aqui. O louco. O espírito livre. Que a gente tá falando aqui, né? A leitura inteira. Se jogar no desconhecido. Desbravar. Conhecer lugares que você nunca conheceu, nunca viveu.
E é isso, é uma leitura de alma, tá? Só que o centro da leitura é vocês não enxergando possibilidades de fazer isso acontecer. Seis de copas. O que vai vir para vocês essa semana é um resgate de algo que vocês já sonharam, já desejaram em algum momento da vida. Pode ser um intercâmbio. Ai, quando eu era mais nova eu pensei, mas aí não tinha condição. E agora o tempo passou e eu digo, cara, por que não agora, né? Ou conhecer algum outro país, uma outra cultura. A gente está falando de alguém... Para muitos aqui tem essa relação, nossa, que interessante, né? Olha eu, deixa eu ficar quieta. Talvez porque eu tenho muito Sagitário, tô vivendo um momento muito parecido com esse, né? Ontem eu passei o dia vendo coisa de intercâmbio, ligando para a escola, entrando em contato com escolas de intercâmbio, pensando em uma outra língua que eu gostaria de aprender. E já me imaginando, levando tarô e fazendo isso. E é uma coisa que eu pensei há muitos anos atrás, né? E voltando agora. É tipo isso. É como se vocês fossem resgatar algo que tá relacionado, tá? Não tem como não, tá relacionado à viagem aqui, ó. Cogitando a ideia de viajar o mundo, assim. Ou fazer um intercâmbio. E querendo mesmo viver isso, tá? No fundo do deck, um pajem de copas. Isso é algo que... aquecia o teu coração em algum momento da vida, você deixou de ladinho achando que ia passar porque você não tinha condição e tal, e você não deu voz para isso. O mago, um novo começo, ó, vai vir uma clareza para vocês, tá? Vai vir uma clareza de o que pode ser feito e aí nada será como antes, a morte. Gente, que delícia! Cavaleiro de Espadas. Sério, e é muito louco. Isso aqui é suficiente para você encontrar uma resposta. Uma solução para um sonho que você gostaria de viver. Por muito tempo eu tive um sonho de morar em São Paulo e Balneário Camboriú. Hoje eu moro em Balneário Camboriú, mas eu já morei em São Paulo. E na minha cabeça, por ser de Santa Catarina, São Paulo era um lugar assim muito distante, muito difícil, porque eu não conhecia ninguém, não tinha um parente, nada, né? E minhas filhas moravam comigo há muitos anos, desde a separação, assim, eu já estava 7 anos separada e elas, né, moravam comigo. Carol tinha 10 e a Carol sempre quis morar com o pai e tal, e aí o pai delas disse, olha, Dani, eu acho que agora é a minha vez de fazer minha parte, né, elas vêm morar comigo, aí você pega elas na mesma frequência que eu pegava e a gente faz essa troca. Eu falei, gente, olha só. E aí na hora me veio uma virada de chave que eu disse, bom, eu não preciso ter um contrato de 1 ano em São Paulo, eu não preciso ter uma vida estruturada, com um lugar estruturado, fazer um contrato com um monte de burocracia, né, sem conhecer ninguém. Eu posso alugar Airbnb, porque eu já trabalhava com internet, a estrutura, né, que eu falo que a gente constrói e liberdade é fruto disso. O meu trabalho na internet eu podia fazer de qualquer lugar. Eu vendia minha casa, meu sofá, vendi tudo, comprei uma mala e fui para São Paulo, morar de Airbnb. E aí os apartamentos que eu ficava, eles viravam conteúdo pro meu canal da época. Então, além de estar numa cidade que eu queria muito, o que eu vivia se transformou em conteúdo e deu tudo certo. Então, essa semana, né, porque talvez você tá fechada porque você só vê um jeito de fazer isso que você quer fazer. Você só vê e esse jeito não dá, né, pra você. Só que essa semana vai vir uma clareza sobre como você pode viajar, como que você pode realizar esse sonho de ir para outro país, para outro lugar. Para muitas pessoas, eu acho que essa leitura é para um grupo muito pequeno de pessoas, tá? Mas tem alguém aqui querendo viajar o mundo, sair de casa e não vê possibilidade. Você quer viajar, mudar de país, você não vê possibilidade e essa semana vem uma nova consciência para vocês, tá? E na sequência, olha isso, a carta da morte. É uma mudança realmente que acontece na vida de vocês, que muda o teu jeito de viver, muda a forma que as pessoas vão te perceber a partir daqui. E eu acredito muito, não sei vocês, em lei da vibração, que é a lei da atração.
Quando a gente anda nessa direção, quando a gente se alinha, pensamento, o desejo e a nossa atitude, a gente se torna um imã. E a vida vai nos mostrar várias possibilidades de fazer alguma coisa acontecer. Então, tem um resgate aí de um pensamento, de uma ideia, para alguns de um sonho, de mudar de país. Aqui está muito forte isso, mudar de país, mudar de cidade. E você, essa semana, vai ter uma clareza de como fazer isso acontecer. Agora você não consegue ver um jeito, mas esteja conectada com esse sonho, que isso é a cura da sua alma. E isso não vai parar de vir para você, porque é um desejo de espírito, sabe? É como se fosse meio que uma missão, algo kármico, que você precisa viver esse tipo de experiência e de liberdade para uma realização de alma. É tipo isso. Uau! Certo, Sagitário! Eu desejo boa sorte para vocês, tá? Eu desejo presença suficiente para vocês perceberem que o universo fala com a gente o tempo inteiro e que essa clareza, essa consciência, ela chegue para que vocês possam viver isso que vocês vieram para viver nessa vida. E é nessa vida, tá bom? Então a gente se vê nas próximas leituras.